O Flow tá fazendo uma parada muito interessante, o Flow Podcast. Ele tá entrevistando um diretor de marketing, tá entrevistando uma galera grande, de grandes empresas que a gente admira aqui no Brasil. E nesse processo, eles entrevistaram na semana passada o diretor de marketing do Canva Brasil. E o papo parece ser muito interessante, falando sobre as principais campanhas recentes do Canva, inclusive o Graciovos, que foi aí o grande hit, o grande viral, que tipo popularizou as nossas timelines. Inclusive eu fiz vídeo sobre isso, deu uma bombada e tal, mas eles vão tentar conceber e explicar um pouco sobre isso. Então, vamos receber aqui o pessoal do Flow Podcast, o Igor, conversando com o Felipe Godoy, do Canva Brasil, e vamos ver aqui como é que o Canva enxerga a comunicação, como é que o Canva enxerga o marketing, vamos entender o que a gente pode aproveitar disso. O meu papel aqui com você é tentar te trazer essa visão, comunicação, marketing, mas principalmente de negócio e como você consegue aproveitar essa informação. Então, o que eu quero que você tire daqui é a minha maneira de traduzir e digerir essas informações para que você possa usar no seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Diretor de marketing no Canva Brasil, no Flow Podcast. A dieta da Graciane Barbosa, cara, aquele papo de comer, sei lá, 12, 20 ovos só de manhã. Você deve ter visto aí aquela campanha Graciovos, que depois todo mundo descobriu que era do Canva. Você deve ter visto aí aquela campanha Graciovos. Olha o braço da Graciane Barbosa, mano. Parece um bagulho feito por IA. Essa mulher é um absurdo, assim, tipo, independente se você gosta ou não de corpos bombados, tá? Mas, meu irmão, a mulher é fenômeno. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ovos, que depois todo mundo descobriu que era do Canva. Hoje eu vou conversar com o Felipe, que ele é o diretor de marketing do Canva, a pessoa que tá ali, lidera o time que pensou em toda essa estratégia aí. Hoje a gente falou de como fazer um negócio ou um produto surgir, como é que a gente faz para isso funcionar, quais são as táticas que ele usou para colocar e viralizar um produto que de verdade nem existe, né? Pega um papel aí para tu anotar, que eu tenho certeza que tem coisa muito interessante que vai sair desse papo aqui hoje. Pô, muito maneiro esse formato aqui do Flow, tá? Executive Talks, eu não tinha visto que o nome era esse. Pô, muito bom isso aqui, cara. Eu tava até olhando no canal deles, tem outros aqui, outras pessoas entrevistadas, ó. O diretor de marketing, o CEO do Mercado Livre, a gente vai ver isso aqui também. Sócio do BTG, não, tipo, não ligo tanto. O presidente global da Oakley, pô, foda, sabe? Tipo, o fundador e CEO da Chili Beans, o Caíto, né? Tipo, e cara, as thumbs são boas, assim, tipo, esse maluco aqui, ó, o segredo das marcas da Ambev, cara, muito bom também. Então, tipo assim, eu quero ver isso aqui com vocês depois. Eu acho que tem muita coisa legal aqui pra gente dar uma olhada, mas vamos ver aqui o Executive Talks. Bom, Felipe, então como diretor de marketing do Canva, primeiro que é uma posição maneira demais, que o Canva, ele dá umas possibilidades criativas, ele é sobre criatividade, no fim das contas, né? Super. Eu vejo por conta eu tava te contando antes, minhas filhas usam demais, tem uns caras aqui que usam demais também, né? E aí, inventar uma ação como Graciovos, ou, deixa eu ver, a Air Fryer da Xuxa, cara, isso daqui o objetivo é mostrar que dá pra você criar várias coisas, dá pra você criar um presente de Natal e mandar imprimir, sei lá, fazer um troço personalizado, mas a verdade é que essa posição, ela é uma posição de bastante possibilidade criativa, né? Nesse sentido, cara, qual que é o teu maior desafio, sabendo que você precisa demonstrar sempre que o Canva é pra frente, ele é criativo, ele é um jeito novo, porque já tem vocês chegam no mercado que já tá meio... Os caras mais antigos já estavam usando Photoshop, por exemplo, ou para editar vídeo, outras ferramentas. Eu, como sou velho, eu usava Vegas, né? Então agora eu não sei, os caras... velho. Mas como é que é para tu lidar com essa faceta do teu trabalho? Claro. Cara, essa é uma das facetas mais interessantes e mais divertidas do trabalho. Quando a gente pensa numa posição de diretor de marketing... O Felipe é muito paulista, né? Tipo, o Felipe é muito paulista, mas vamos ver aqui o que ele traz pra gente sobre essa visão do diretor de marketing, porque eu acho que essa visão é uma visão muito importante da gente tentar extrair, porque muito provavelmente o nosso cliente não pensa assim, mas se ele pensasse da maneira como... Eu não sei qual vai ser a resposta do Felipe, tá? Mas se ele pensasse da maneira como um diretor de marketing de um Canva, isso facilitaria muito o nosso trabalho. Então daqui a gente já consegue tirar que é importante a gente entender como um diretor de marketing pensa, para que a gente consiga fazer com que o nosso cliente pense minimamente parecido. Então, vamos tentar enxergar aqui, que eu acho que tem um caminho interessante. Essa parte de você criar uma campanha, de você entender como vai comunicar com a sua audiência, para mim isso é super interessante. E o mais legal é que dentro do Canva a gente tem muita flexibilidade. Não são todas as marcas
que caberia você fazer a ação que a gente fez com o Canva. Uhum. Qual é a grande questão? Se você para pensar no Canva, o Canva é uma plataforma de comunicação visual. Então, as nossas campanhas, elas têm que comunicar isso. Uhum. E a gente tinha um objetivo muito claro quando desenvolveu essa campanha. A campanha se chama Faz Bonito, que é o grande guarda-chuva, que tem a Xuxa e a Grace, mas a grande questão para a gente era, eu preciso mostrar que qualquer negócio pode usar o Canva para ter resultados ainda melhores. Uhum. Então, essa foi o nosso objetivo principal. Agora, como eu vou falar isso, é uma história que o marketing desenvolve. Eu podia pegar um pequeno negócio, mostrar ele, a sua padaria, criando lá os seus cardápios, criando os seus assets para as redes sociais, mas a gente escolheu um caminho mais lúdico. A gente tem toda uma estratégia por trás para contar essa história dessa maneira, mas de fato, o Canva, ele é uma marca que permite essa flexibilidade. É uma marca divertida, é uma marca amigável, e é super interessante você pensar nessa perspectiva de marca como pessoa e como você comunica ela. Então, é muito interessante, mas de fato, é porque eu tenho essa marca que me permite ter essa flexibilidade. Cara, olha que interessante isso que ele fala. Eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir tirar aqui pra fazer, Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Mas olha que interessante o que ele fala da maneira... Ih, cacete. Mas olha o que ele fala de interessante da maneira da estrutura de campanha, né? Estrutura de campanha. Você tem aqui o que ele fala, um objetivo. E aí, ele até fala aqui, deixa eu voltar, só pra não falar nenhuma besteira. Deixa eu ver aqui o que ele fala. A gente tem toda uma estratégia criando pra gente, Faz Bonito, que é o grande guarda-chuva, muito claro quando desenvolveu essa campanha. A campanha se chama Faz Bonito, que é o grande guarda-chuva, que tem a Xuxa e a Grace, mas a grande questão para a gente era, eu preciso mostrar que qualquer negócio pode usar o Canva para ter resultados ainda melhores. Então vamos lá. Ele tá falando que o mote da campanha é Faz Bonito, mas o objetivo é qualquer negócio se beneficia do Canva. E aí, tipo assim, você tem aqui uma definição muito clara do que eles têm em termos de objetivo. Essa campanha é uma campanha de awareness, não é uma campanha de venda. Eles não estão querendo vender nada, eles não vão vender nada pra gente. Eles vão fazer o quê? A gente entender o benefício do produto. Benefício. Vocês entenderam? Caralho, ficou zoado. Meu Deus do céu. Eles querem que a gente entenda na cara o benefício do produto. E qual que é o benefício do produto? Usabilidade. Ai, cacete, analfabeto do caralho. Usabilidade. E aí, por que ele falou o seguinte? Ele fala, a gente poderia fazer a padaria, que não sei o que e tal, mas isso não passa a ideia de usabilidade que eles querem. Então, o que eles acharam como estratégia? Cara, uma nova narrativa ousada. E aí, o que a gente tem feito hoje? Quando a gente quer falar de narrativa mais ousada? A gente encontrou um caminho no marketing de tentar, como eu posso dizer? A gente conta pequenas mentiras para chamar a atenção, e quando a gente chama a atenção, a gente conta uma verdade que faz paralelo com esse objetivo da campanha, com o benefício que é passado, que é o da usabilidade. Então você vê aqui como é que é a estrutura dessa campanha aqui, pelo que ele trouxe pra gente até agora. Você tem uma campanha que é apoiada por um objetivo mãe, um objetivo guarda-chuva, que no caso ali era o qualquer um pode se beneficiar do Canva. A campanha era o Faz Bonito, só que você não viu esse mote em nenhuma das propagandas até agora, tipo da Xuxa, da Graciane, nem nada. Porque o benefício dela é passar essa usabilidade. E a narrativa, ela é ousada, ela é diferente. É muito maneiro você observar nessas estruturas, porque são estruturas que se repetem em todos os projetos que dão certo. Quando a gente fez coisa parecida aqui, a gente teve case. Então, pega esse gatilho, esse gancho aí, que isso é importante. Então, essa foi ele, assets por trás, para contar essa história dessa maneira. Mas, de fato, o Canva, ele é uma marca que permite essa flexibilidade. É uma marca divertida, é uma marca amigável, e é super interessante você pensar nessa perspectiva de marca como pessoa e como você comunica ela. Então, é muito interessante, mas de fato, é porque eu tenho essa marca que me permite ter essa flexibilidade. Interessante, Felipe. Uma coisa que ele fala aqui que eu acho que é interessante também é essa coisa de ver a marca como pessoa, né? Sempre que eu ensino essa parte de persona nos cursos, nas aulas que eu dou, eu falo muito pra galera enxergar a persona como um personagem de série, de novela, de filme, um ator, uma atriz, um artista musical, enfim. Mas você sempre tentar enxergar essa persona que a marca quer falar como uma pessoa mais conhecida, porque fica muito mais fácil você tangibilizar. A gente tem um projeto aqui que é um dos nossos maiores cases, que a persona que a gente desenhou
foi a persona do Jorge Benjó. E era um mercado aqui do Rio de Janeiro, que falava uma coisa muito zona sul ali e tal, e o Jorge Benjó é um cara muito carioca, e a gente fez isso, e cara, fenômeno, assim, a gente fazia conteúdo, a gente até brincava, a gente quer fazer conteúdo que o Jorge Benjó vai interagir, sacou? E deu muito certo, e é maneiro a gente ver essa questão dele também usando, que essa narrativa tem que passar essa ideia de que o Canva é uma marca divertida e amigável, e de fato eles conseguiram. Porque assim, se isso que você está falando, essa ação com o Graciovos, ele gerou uma repercussão muito grande, e quando é muito grande, ele tem dois lados. Então assim, teve uma galera que amou, achou incrível, tava esperando, cara, onde é que eu compro isso? E tinha uma galera que falou assim, que absurdo, que loucura. Uma merda, isso daqui é coisa de maluco, a Graciane tá só tentando ganhar dinheiro. O que eu quero dizer? Vocês, assim, a gente que tá na internet, a gente sabe que isso ia acontecer. Se eu estivesse planejando isso, eu sabia que isso ia acontecer. É interessante que vocês estão ok com uma repercussão, entre aspas, negativa. Né? Lidar com isso é dia a dia pra tu, cara? Cara, então, qual é a questão? Essa campanha, ela realmente foi a maior campanha que a gente já fez no Brasil. Pô, podia ter ovos aqui. Podia ter ovos, mas eu tive que comer, senão ele ia estragar, e aí eu trazer ovo podre, a gente melhor não. E os ovos, eles tinham a logomarca do Graciovos, tá? Eles foram impressos em 3D, era um negócio fantástico. Mas eu tive que comer pra não deixar apodrecer. Mas, cara, a grande questão é o seguinte, o Canva, ele é uma marca muito conhecida, que tem um awareness, ou seja, muita gente conhece a marca. É uma marca muito amada. Eu vou para eventos e as pessoas falam para mim, cara, o Canva salvou a minha vida. Então, cara, isso é uma parada bizarra. O Canva realmente ele tem um fandom, assim, tipo, eu fui crítico do Canva durante muito tempo. Porque eu tinha uma certa implicância, eu sou muito do pacote Adobe ali, apesar da Adobe extorquir as pessoas, e hoje eu me rendi ao Canva pela facilidade. E é muito doido, porque isso vai muito por um fenômeno da nossa sociedade atual, que é o da gente formar fandom em tudo, né? Tudo a gente tem que ter um time. A gente tem o time pró-IA e anti-IA. E aí quem tá dentro do time pró-IA tem o ChatGPT é melhor que o Gemini é melhor que o DeepSeek é melhor do que o Claude cara, em tudo a gente tá formando fandoms agora, né? Tipo, parece que todas as estratégias de comunidade, de marketing como um todo, estão voltadas para a construção de fandom, e esses fandoms eles vão se radicalizando cada vez mais e se encaixando cada vez mais. Eu tenho muita curiosidade de ver aonde isso vai dar, porque, cara, eu lembro, não sei se é porque eu era criança, mas eu lembro que a gente não tinha essa cisão tão grande em tudo, sabe? Tipo assim, a gente não tinha essa coisa, e era uma grande máxima, né, que a gente falava muito em almoço de domingo, assim, não, porque política, religião e futebol não se discute. Hoje em dia, é o abridor de conversa, assim, qualquer mesa que você sentar. Então, se eu vou criar uma campanha de marca, se eu quero criar uma campanha que vai aumentar esse awareness, que vai aumentar a consideração, porque vou voltar uns aspectos interessantes do marketing, mas vamos pensar que a gente tem o funil, e eu tenho o awareness, que é as pessoas que me conhecem, consideração as pessoas que estão ali, basicamente considerando usar meu produto, lembrando de mim. Então a gente precisava aumentar a consideração para alguns produtos. Esse é o nosso objetivo, né? Só que eu tenho uma marca que ela já é amada, mega conhecida. Se eu for fazer um anúncio normal, o meu retorno talvez não seja tão bom, porque eu já estou aqui em cima. Eu preciso fazer algo que realmente gere essa repercussão. E aí é uma questão, eu só consigo gerar essa repercussão, eu só consigo criar algo disruptivo se eu aceitar correr riscos. E aí tem uma questão muito importante que a gente pode detalhar mais depois, que é essa campanha, ela quebra vários paradigmas de marketing. Porque eu tenho uma estratégia social first, onde o meu vídeo da Xuxa vai falar da marca em 1 minuto e 20. Eu tenho um vídeo de 1 minuto e 50. Isso é longo demais. Todo mundo vai te dizer, cara, você que trabalha com internet sabe melhor que eu. É muito longo, as pessoas não vão assistir. A marca aparece em 1 minuto e 20. Então vai ser, mas como é que eu não destaquei a marca na frente? E aí a nossa estratégia foi muito em cima de criar histórias, narrativas, não anúncios. E depois que a gente já conquistou a audiência, a gente parte pro anúncio, né? A gente traz mais a marca, a gente traz mais o produto. Mas o modelo que a gente criou e a estratégia que a gente criou para atingir esse resultado dessa repercussão, ele realmente foi muito disruptivo e correu vários riscos, mas riscos calculados. Então a gente... É interessante, né? Porque ele fala pra gente que a campanha é de awareness, mas o objetivo tá em aumentar a consideração. É interessante, eu acho que por isso que ele fala que é disruptivo, assim, porque me deixa meio... Pô, peraí, então acho que eu entendi errado aqui a situação. Porque
de fato, o Canva, ele é conhecido, mas ele não é conhecido, tipo assim, a ponto da minha mãe, tipo, saber o que é o Canva. A minha mãe é sempre um referencial, assim, se uma coisa é realmente conhecida ou não, né? E minha mãe é uma pessoa antenada, tá? Minha mãe não é alienada, não. Mas assim, tipo, me choca um pouco ele falar que, tipo assim, cara, o foco da campanha é em aumentar a consideração, ou seja, eles não queriam aumentar a boca do funil, por isso que inclusive eles falam da marca no final. Essa estrutura que ele tá trazendo ali de falar a marca no final do vídeo, em 1 minuto e 20, sendo que é um vídeo de 1,50 e tal, ela é interessante desde que você tenha uma marca minimamente conhecida. Então, galera, por favor, você profissional de marketing, não foque em fazer uma campanha que quer aumentar a consideração sem antes ter um awareness bem feito. Você precisa gastar um pouquinho de lenha de awareness para poder fazer esse pedaço de consideração. Quem a gente ia trazer, Xuxa e Graça, a gente falou de outros influenciadores, outras celebridades, mas a gente entendeu quem conectava melhor e quem ia trazer a narrativa que a gente queria sem um risco exagerado. Uma coisa que me parece ser não sou o cara do marketing, mas que me parece ser um caminho para os próximos anos, é uma coisa que você falou aí, que é a marca como pessoa. Por quê? Por que eu acho isso? E não estudei. Porque com o avanço das tecnologias, especialmente da inteligência artificial, a gente vê uma meio padronização das coisas, é tudo meio sem gosto e meio igual, meio sem risco, meio... E me parece que as pessoas, elas já estão vindo com ad blocker instalado na mente automático. Então, quando aquela pessoa está assistindo um ad que não há uma conexão real, ela desliga, ela pula. Isso aqui, o YouTube, inclusive, já tem um botãozinho pular. Né? Pular para frente, que é quando ele entende quando as pessoas mais passam. Nesse sentido, uma pessoa, a marca se pessoalizar, ela tem mais chance de se conectar com quem está, com a audiência e portanto, de criar um vínculo real. Um exemplo que eu uso toda vez é a Carla da CIMED. Ela pôs a cara na CIMED. Manja? Me parece que essa ação com a Xuxa e com a Grace meio que coloca uma cara, de certa forma. É isso mesmo ou não? Eu concordo contigo, mas tem alguns aspectos interessantes pra gente explorar. Tá. O que eu acho, assim, a grande questão é a gente tá construindo anúncios que não parecem anúncios. Isso. Porque uma vez que você tem um anúncio com cara de anúncio dentro das plataformas sociais, eu vou passar, né? Porque é muito fácil. A atenção que eu tenho que ganhar da minha audiência é ali de 3 segundos. Então, se tem um anúncio ou tem cara de anúncio, a maioria já vai passar direto. Então, a gente tem... Tá, beleza, galera. Acho que a gente tem um lugar comum aqui, mas eu acho que a gente não tem dados o suficiente para tomar esse tipo de afirmativa como verdade única, absoluta, universal. Eu acho que quando a gente generaliza assim, de falar as pessoas pulam, as pessoas não querem anúncio com cara de anúncio e tal, a gente desconsidera a etapa do funil que essa pessoa tá. Se eu tiver na etapa de awareness, de fato, caguei, sabe? Tipo assim, se eu ver um anúncio, cara, não me interessa. Então, um anúncio com cara de anúncio, se eu tô aqui no topo do funil, eu vou até me desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui bonitinho, ó. Eu tô aqui, ó. Sou eu aqui, tá? Se eu tô aqui, esquece. Não faz sentido mesmo. Tipo, eu não vou, tipo, me interessar por um anúncio. Agora, se eu tô aqui, aí sim. Eu acho que a grande questão aqui é a gente falar e entender de segmentação, de qual etapa do funil a gente tá falando, qual mensagem a gente tá falando. Essa mensagem que ele tá falando, que o objetivo é aumentar a consideração, mas tem um quê de awareness também, é uma estratégia até ousada, disruptiva por isso, ela só funciona para pessoas que estão nessa fase do funil. Uma pessoa de conversão, uma pessoa que já paga o Canva Pro, ela vai achar legal e tal, mas não muda a consideração dela, não muda a conversão, ela não vai fazer um upsell por causa disso. Então é só pra gente ter cuidado também com essas abordagens, essas afirmativas muito fortes. E pelo amor de Deus, cara, você é diretor do Canva Brasil, eu não sou nada. Eu só acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essas afirmações para que a gente não cometa nenhum equívoco no nosso trabalho. Tem que criar uma história que vai prender. A gente tem que entender onde a gente está. Porque se a gente pensar no modelo de televisão, onde está todo mundo sentado, vê os comerciais, nem assim mais, porque nem comercial tem, agora está voltando, então tem toda essa discussão. Mas onde as pessoas ficavam sentadas olhando os comerciais, eu tinha um modelo. Mas hoje eu preciso conquistar a minha audiência. E ela escolheu entrar nas redes sociais porque ela quer se divertir, porque ela quer se entreter, porque ela quer passar o tempo. E eu não vou entregar um conteúdo que entrega isso, eu vou perder essa audiência. Então a grande questão é a gente construir anúncios que eles sejam nativos para essa plataforma. Eu quero construir um anúncio
anúncio, para quem está no TikTok, tá achando ali que vai ver um outro anúncio, que é um outro criador falando sobre uma outra coisa. Então, a grande questão é eu entender o que a minha audiência quer e onde ela está. Então, assim eu começo a criar anúncios relevantes. Assim eu começo a conectar. E essa foi a estratégia, porque quando a gente pensa no social first, é pensar numa abordagem que vai privilegiar o social, vai privilegiar as redes sociais. Então, vai ter essa linguagem, vai ter essa abordagem, vai ter essa narrativa. Eu não conseguiria fazer, talvez, isso na TV direto, né? A gente foi para a TV, mas depois de ter construído essa narrativa, esse interesse nas redes sociais. Cara, Argumento importante para vocês usarem aqui, isso aqui é muito bom para comercial. Essa abordagem, o que a minha audiência quer e onde ela tá, é uma maneira... Vocês podem... Olha, vou dar uma dica comercial aqui que eu não deveria, tá? Vocês podem pegar o case do Canva, esse case aqui dessa live aqui, vocês vão usar essa live aqui, inclusive, para fazer isso. Por favor, me ajuda aí, me dá essa moral. Mas vocês pegam esse case do Canva, coloca num PPT, coloca nos slides e apresenta pro cliente de vocês, quando vocês forem apresentar a proposta, ou até quando for fazer um replanejamento e tal, colocar nesse material para apresentar como essa abordagem ela funciona, ela é importante e tem marca grande usando. E aí você usa aquela, cara, o Canva tá usando, por que você não vai usar? Sabe? Tipo assim, porque é aplicável, óbvio. Você só pode fazer do jeito que o Canva faz, que não sei o que e tal, se você tiver uma marca muito boa, uma ordens muito bom, um produto muito bom e tal. O produto influencia muito aqui na entrega, mas é legal pra você defender, sabe? Tipo, as tuas ideias do porquê que o cliente tem que investir mais em social media, mais em conteúdo, porque você vê que dá resultado. Pega aí mais uma, hein? Quero que você que está assistindo isso aqui seja um diretor de marketing também, porque isso que você está falando é essencial, na verdade, para dar certo na internet. Por que eu estou dizendo isso? Um erro comum que aparece é o cara chegar pra gente aqui assim com uma ideia incrível, só que pra TV. Pra internet eu sei que não vai funcionar e eu ainda vou virar meme. Então, de um jeito ruim. Então, essa ideia de criar, quando criar pra rede social, fazer isso de uma forma intencional pra rede social, eu considero muito importante mesmo. Então, legal. Porque é a linguagem, Tá você tem que entender. acontecendo um bagulho que eu queria tanto que acontecesse, que é chegar uns caras que nem tu, que nem eu, na nossa idade, não cabeça muito branca, na posição que tu tá, entendeu? Tá começando, me parece, a rolar uma parada assim. Eu acho que isso realmente impacta, assim, e eu acho muito interessante que na minha equipe tem pessoas Gen Z, e eu acho muito interessante trabalhar com idades diferentes, porque eles têm um frescor que a gente talvez não tenha tanto, né? A gente pegou a internet de escada, a gente viu o crescimento, tem vícios que a gente tem. Mas a gente acredita na internet. A gente acredita, exatamente. E aí, ouvir essa geração Z que tá ali conectada, que já sabe as novas tendências do TikTok, que já viram o que tá acontecendo no Reels, e é super interessante você conectar todo mundo, botar na mesma sala e realmente construir estratégia pensando no canal, na abordagem e no que está acontecendo agora. A gente tem que respeitar o momento. Como você vai respeitar esse momento, como você vai comunicar as coisas muda. E o marketing é isso, é a maneira de comunicar, é a maneira de chegar nas pessoas. O teu time lá é gigantesco, cara? Eu quisera que fosse, né? O time de marketing do Canva tem 8 pessoas e a gente tem o time criativo interno que tem aproximadamente no Brasil mais 8 pessoas, então a gente tá falando de um time de 16 pessoas. Caralho, cara, queria muito ver esse organograma. Puta, será que tem, mano? Organograma Canva Brasil Marketing. Pô, será que tem? Eu tô curioso nesse organograma, cara. Seria incrível se a gente tivesse o organograma do Canva, mas não vai ter, né? Eles não vão fazer isso comigo, eles não vão me dar essa moral. Mas, pô, fiquei bem curioso. Meu trabalho é fácil. Desculpa, galera. Entrou aqui, ó, conhece um ClickUp maravilhoso. Eu tenho que alugar, eu tenho que pagar essa porra, eu esqueço de pagar. Parece... Já me perguntaram se eu tinha 200 pessoas, eu falei, queria, mas não, a gente tá longe disso. Entendi, mas isso tem um resultado muito interessante, né, cara? Se você parar pra pensar na própria campanha da Graça e da Xuxa, isso aí você imagina que é um time enorme trabalhando. Mas qual é a nossa estrutura? Eu tenho um time criativo interno, então quem desenvolveu essa campanha foi o nosso time interno, mas a gente contou com parceiros. Então eu tinha uma produtora que fez toda a gravação, fez toda a montagem, edição pra gente, e a gente tem uma agência de influenciadores que ajudou nesse contato com os influenciadores, que fizeram o unboxing das caixas, da Air Fryer, e também contato com as celebridades. Então a gente contou com 2 parceiros, porque quando a gente tem um time pequeno, a gente precisa escalar de alguma maneira, e os parceiros ajudam muito nisso. Então eu não tenho condições hoje, com um time desse tamanho, de gerenciar
o trabalho de influenciadores, né? Olha só, olha que interessante isso aqui, galera. Tipo assim, eles têm o time criativo interno que toma essas decisões, que pensa nessa estrutura de campanha. Eles têm produtoras. Então aqui, oportunidade de negócio para vocês e para mim também. Tipo assim, pô, saber que eu posso ter uma agência, posso ter uma empresa que atenderia o Canva facilmente. Aqui, outra coisa que a gente poderia ter como serviço para atender o Canva facilmente. E eu posso entrar aqui também, tá? Eu posso entrar aqui com a calendarização de ações, eu posso entrar aqui, tipo, com esse suporte criativo, eu posso entrar aqui com a concepção, eu posso entrar aqui com a análise dessas campanhas, com o traqueamento dessas campanhas. Então, tipo assim, olha que interessante a quantidade de oportunidades que a gente tem para entrar aqui em grandes empresas quando a gente entende como é que essa galera tá jogando. Sabe? Tipo, você não precisa ser a solução de ponta a ponta, você pode ser uma solução, mas se você for uma solução que entrega muito bem, você consegue ir crescendo ali dentro do cliente. A gente faz muito isso aqui na Coco, tá? Tipo, não é uma abordagem comercial nossa interna aqui. O trabalho de marketing de influência, ele demanda muito. A gente fazer seleção, a gente fazer alinhamento com os influenciadores, todo esse trabalho... Lidar com os caras, não é? Que eu já lidei muito. É tudo artista, e os caras, eles são tudo... eles têm o ritmo deles. Eu tô ligado, às vezes é complicado marcar também episódios aqui, né? Você sabe que eu trabalhei antes do Canva no Pinterest, liderando a área de growth para criadores de conteúdo. Então eu já entendo um pouco desse mercado, entendo como é que trabalham. Acho que tem várias questões aí que você está trazendo, como por exemplo a profissionalização desse mercado. Então, e assim, é justo, porque tem gente que está começando agora, de repente se pegou ali no meio criando conteúdo, surgiram oportunidades, nunca fez isso. Então a agência ajuda a gente muito nisso, a fazer esse gerenciamento. E a produtora, obviamente, tem toda a parte de produção que a gente não teria condições de fazer. Então, a gente conta com parceiros externos para ajudar a escalar o nosso trabalho e conseguir fazer e atingir o resultado que a gente atinge com o time. Só mostrando para vocês aqui o currículo do Felipe. O Felipe começou na TIM. Na verdade, ele começou na Gerdau como Manager Systems Intern. Não sei o que é. Começou como Cornojob aqui, tá? Traduzindo material do inglês para o espanhol e tal. Aí ele entrou no marketing da TIM, né? Então, tipo, ele foi trainee e tal, e aí virou Market Manager de grandes contas. Aí depois ele virou Senior Manager Marketing, né, da TIM. Aí ele virou Growth Lead da Latam, cara, cargo foda, do Pinterest 2019 a 2023. E aí foi cooptado pelo Canva e tá no Canva já há 2 anos. Pô, muito bom, cara. E o Felipe é formado na University of Virginia, FGV, estudando na UFRGS aí, galera, ó, engenharia industrial. É mais um engenheiro, né, cara? Os engenheiros estão tomando conta do marketing. Porque engenheiro é isso, ou a gente vira Uber ou a gente vai pro marketing. É desesperador. Tá gostando do vídeo? Sabia que toda quinta-feira às 10 a gente faz live, onde esse vídeo aqui que você tá assistindo, ele é concebido? Além disso, a gente sempre tem alguma aula ou outra, então fica de olho aqui no canal. E se você se interessar também, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Você gostou da história do Canva, de como é que o Canva concebeu isso? Gostou das minhas explicações meio esdrúxulas de como pensa o marketing do Canva? Me deixa saber, deixa aqui nos comentários também.